Doutor Alexandre, hoje eu trouxe dois casos aqui que eu acho que são bem interessantes para a gente discutir um assunto que muitos empresários, eu acho que eles têm essa ideia de que contratei um funcionário, claro, excetuando questões de desrespeito, isso nem entra na situação, mas uma vez que eu contratei meu funcionário, eu tenho um determinado poder sobre ele, que se chama o poder potestativo ali. Então eu consigo definir os horários que ele vai trabalhar, consigo definir onde ele vai trabalhar, as funções e tudo mais. Será que esse poder ele é tão realmente tão abrangente assim? Será que não existem alguns limites para esse poder potestativo? Um caso muito interessante que surgiu recentemente, uma empregada ela foi transferida para um local ali, se não me engano, 40 quilômetros de onde ela trabalhava anteriormente, e nesse mesmo processo ela estava passando por uma outra ação, uma ação de divórcio e de guarda do filho, e nesse processo, que claro, não tem nenhuma relação direta com a empresa, ela acabou perdendo a guarda do filho e nesse processo trabalhista, ela entrou com uma ação trabalhista contra a empresa por entender que essa transferência foi definitiva, foi muito importante para que ela perdesse a guarda por conta da distância. E o tribunal, de fato, deu essa indenização a ela. Então, eu gostaria que o senhor comentasse não somente esse caso, mas esses limites que a atuação, que é o poder de direção do empregador em relação ao empregado. André, o poder potestativo, o poder diretivo do empregador, ele encontra limites. Ele não é um direito absoluto. Ele encontra limites. Por exemplo, não é esse o caso, mas uma transferência que se revista de um caráter sancionatório, vou transferir o meu funcionário para dar uma punição para ele. Essa é uma transferência nula. Nesse caso específico, obviamente que a gente não tem acesso aos autos, apenas tão somente a notícia, me chama a atenção que o valor atribuído muito vultoso, muito além do que se costuma aplicar. O tribunal manteve a decisão de R$50 mil de indenização por danos morais contra a empresa que transferiu. Será que foi a transferência a causadora da perda da guarda dos filhos? Isso tudo tem que ser averiguado. Mas se sim, se essa transferência foi fundamental para a perda da guarda dos filhos, ela foi ilícita? Ela se revestiu de uma ilicitude? Ou seja, a transferência não foi por uma necessidade da empresa, mas sim de forma sancionatória? Se foi de forma sancionatória, é um ato ilícito e seja um dano moral. Agora, se a transferência foi por uma necessidade da empresa, ela não se reveste de ilicitude. Não se revestindo de ilicitude, não há motivo para fixação de danos morais. Então, é uma ação muito complexa e que pode abrir um precedente muito perigoso. E as empresas devem estar atentas a essa questão, porque pode-se abrir um precedente a atribuir à empresa qualquer responsabilidade que não seja da empresa. Ora, se uma pessoa perde a guarda dos filhos por outros motivos que não há apenas e tão somente a transferência a que foi submetida, qualquer outra situação pode se mostrar análoga a essa questão e criar um precedente para a condenação das empresas. Então, veja, mas o que me chama mais atenção, mais além do pode ou não pode transferir, é ilícito ou não é ilícito, é o quantum indenizatório, é o valor fixado de indenização. R$50 mil chega muito próximo quando ocorre óbito de dano moral. Não dano material, mas de danos morais. Então, as empresas têm que estar muito atentas ao transferir uma pessoa
analisar qual é a situação que ela se encontra, a questão psicológica, e aí daqui a pouco vem a NR1 sobre essa questão, analisar o caráter psicológico da pessoa, o que ela está vivendo para depois transferir, para não atrair um passivo trabalhista vultoso. Nesse caso, você imagina uma transferência, R$50 mil. O precedente que se abriu para essa empresa, ela vai ter que começar a tomar muito cuidado nas transferências, né, da sede principal para as outras filiais. Então, é algo que chama atenção. Não é uma indenização que era fixada anteriormente. Agora, o que eu vejo é uma tendência dos tribunais cada dia mais majorarem as indenizações por danos morais. E volto a falar, com o advento da NR1 e do projeto de lei que está tramitando, a tendência é que o valor de danos morais ele vai se elevando à medida em que os tribunais vão consolidando o entendimento. Eu acho que isso também reforça a importância de que em cada decisão estratégica é claro também a assessoria jurídica para poder apontar quais os eventuais riscos daquela decisão que podem estar muito implícitos, como nesse caso, por exemplo, em que talvez ali para o gerente, né, a pessoa que imagino tenha tomado essa decisão, né, olha, precisamos que ela seja transferida para essa outra unidade. Claro, não existe uma lei clara dizendo que não é possível realizar a transferência. Quando há processo de divórcio, seria até um pouco utópico ter leis para regular todas as situações, né, de qualquer cidadão. Então, justamente por não estar claro, né, por não estar tão bem fixado ali na legislação, é também importante que se tenha uma assessoria jurídica para que possa avaliar essas outras possibilidades, para ter esse olhar, né, um pouco mais amplo, né, para ter essa visão que vai um pouco além, né. Em uma das nossas conversas a gente comentou que o advogado ele tem que ser o vigia da torre, né, aquele que vê os problemas, né, muito antes do rei, né, seria, né, nessa analogia o dono da empresa. Então também acho que, claro, imagino que a empresa tem assessoria jurídica, não é de forma alguma uma crítica ou algo do tipo, mas acredito que fica essa lição, né, de que as empresas elas sempre tomem esse cuidado, né, de estarem bem amparadas, né, através até de um parecer, por exemplo, um parecer jurídico, antes de tomar esse tipo de decisão. No nosso escritório a gente se preocupa muito com relação a esse parecer jurídico. Tirando o juridiquês, dando uma resposta muito clara para que o gestor possa tomar a melhor decisão. Olha, nesse cenário pode-se efetuar a transferência, no entanto, há que se observar as características individuais, psicológicas da colaboradora, a fim de assertivamente fazer a transferência ou não. Então, o jurídico ele tem que subsidiar o gestor nas tomadas de decisões, auxiliá-lo, não travá-lo, não engessá-lo, mas dar subsídios para que ele possa tomar uma decisão na gestão de pessoas ou de processos internos da empresa com uma segurança jurídica. Eu acho que tem um outro caso que também traz novas questões para a gente abordar a respeito desse poder diretivo da empresa, que foi um caso até bastante interessante, em que uma empresa realizou ali uma série de demissões, nenhuma por justa causa ali, né? Então demissões com todos os direitos garantidos, mas realizou demissões, né, por corte de gastos, né? Muitas empresas acabam tendo que passar por isso, e o que, né, aconteceu foi que uma das, né, não sei se foi uma ou foi um grupo ali de funcionários que foi demitida, notou que o perfil dessas demissões era de pessoas que já estavam a partir de uma certa idade, né? Então, claro, pessoas que pela idade avançada, pela experiência, naturalmente tinham um salário maior, tinham outros benefícios que elas foram alcançando depois de tantos anos na empresa, tantos anos de experiência, e
pela necessidade de corte de gastos, a empresa resolveu, né, que não faria mais sentido manter esses funcionários e fez a demissão, né, desses funcionários. Entraram com uma ação, né, uma ação por indenização por danos morais, por uma dispensa discriminatória, né, seria discriminação por etarismo, né, ou seja, uma discriminação em relação à idade. E, de fato, o tribunal concedeu a indenização, né, mostrando que, né, os tribunais cada vez mais vão como que cercando, vão enxugando ali as hipóteses de arbítrio mesmo do poder diretivo das empresas, né? Como que o senhor avalia essa decisão? Pois bem, o gestor tem que estar atento nessas decisões de rescisão do contrato de trabalho. Se a decisão de rescindir vários contratos de trabalho tem a origem no corte de gastos, inclusive porque várias demissões são feitas, há necessidade de que sejam colhidas todas as provas necessárias. A chance de virar ação trabalhista é muito grande, na medida em que várias demissões, inclusive a chance de trazer para si, a empresa trazer para si o olhar do Ministério Público do Trabalho, o olhar da Delegacia Regional do Trabalho e sofrer alguma ação civil pública por conta dessas demissões é muito grande. Então, veja, o gestor tem que estar amparado juridicamente para efetivar essas demissões. E busque um parecer, o gestor tem que buscar um parecer jurídico, questionando se essas demissões estão dentro do poder diretivo, se podem se caracterizar, se revestir de uma natureza de demissão de dispensa discriminatória ou não, por etarismo. As pessoas tinham 50 anos de idade, bom, eu tenho 51, eu acho que não estão tão avançado na idade, mas os tribunais entendem que sim, porque 50 anos de idade, tirando a brincadeira, é difícil de se reinserir no mercado de trabalho. Então, por exemplo, nós tivemos um caso no escritório em que houve uma demissão de uma pessoa que estava com câncer, ok? O câncer é uma doença estigmatizante. Não pode ocorrer a rescisão do contrato de trabalho de uma pessoa que esteja com AIDS, com câncer, com doenças que são consideradas estigmatizantes que a legislação estabelece. No entanto, nesse caso, a empresa tinha contrato com um determinado município, houve o término do contrato, outra empresa ganhou a licitação e não tinha mais nenhum posto de trabalho. Então, a rescisão do contrato de trabalho dessa pessoa com câncer foi discriminatória? Não, porque a motivação da rescisão desse contrato e de mais 160 contratos de trabalho foi a perda do contrato. Fosse apenas e tão somente ela e o contrato continuando, sim, seria discriminatória. Então vejam como é muito sensível. Se chega um parecer jurídico na minha mesa, eu posso demitir essa pessoa que está com câncer? Ou eu posso demitir essa pessoa que está com 50 anos de idade? A primeira resposta vai ser não. A não ser que tenha outros motivos. O motivo pelo qual é vedado, é proibido dispensar pessoas de idade avançada ou pessoas com doenças estigmatizantes é exatamente a condição etária e a condição de doença. Se outros fatores estiverem envolvidos, que não essas questões, a demissão não é discriminatória. Nesse caso, salvo engano, foi R$18 mil a fixação de indenização por dispensa discriminatória por etarismo. Eu acredito que isso também derruba mais um desses mitos que muitas vezes ficam na cabeça do empresariado brasileiro, que é de que, ok, se eu não vou fazer uma justa causa e vou pagar tudo certinho, então não vou ter problema. Não é bem assim, né? Claro que muitos acabam tomando essas decisões, às vezes sem consultar, né, um assessor jurídico, porque pensam, não vai ter nenhum problema, vou pagar tudo certinho, tá tudo certo. Mas, mais uma vez, né, pode ser que não esteja enxergando as implicações, né, de uma decisão dessas. Sem dúvida. Todo cuidado é pouco. Nós estamos vivendo um período de recessão.
econômica. Então, os gestores eles devem tomar muito cuidado no corte de gasto, ter planilhas, provas de que realmente é um corte de despesa, corte de gasto, faturamento caiu, a lucratividade caiu, a empresa está correndo risco de uma recuperação judicial ou até falência, e aí justificar as demissões. Há empresas, por exemplo, que já foram notificadas pelo Ministério Público do Trabalho, porque no entendimento do Ministério Público do Trabalho deu muita justa causa. Essa empresa eu conheço, eu advogo 3 justas causas em, não sei, em 10 anos. Então, é justa causa, houve fundamento para as justas causas. Então, respondendo a pergunta lá no início, há limitações no poder diretivo e os gestores devem ter muito embasamento jurídico para as tomadas de decisões.